Agora a gente precisa falar sobre prompt do sistema, que na minha opinião vai ser o que mais vocês vão utilizar nesse curso. Porém, tudo que vocês aprenderam até agora são recursos que vocês vão adaptar para inserir dentro desse prompt do sistema. Vocês entenderão. Lembra na aula passada, quando eu dei o exemplo para vocês das redes neurais, onde eu expliquei que eram, digamos, vários bloquinhos de neurônios, aonde a gente vai passando e a gente vai cruzando as informações até a gente chegar nas camadas finais. Então, por exemplo, aqui as informações vão se cruzando de formas quase... Então, por exemplo, aqui as informações vão se cruzando de formas quase inexplicáveis, com inúmeras ligações entre os conhecimentos, digamos assim, ou melhor, os bancos de vetores, os bancos de chunks e tokens, lembra disso? E daí no final ele me extrai uma resposta final, que seria um resultado, uma probabilidade condensada. Perfeito. O prompt do sistema, ele é uma camada que vai trabalhar aqui dentro. Então, por exemplo, existe aqui no final, vamos buscar outra cor, existe aqui no final, vamos pegar esse exemplo aqui mesmo, que é como se fosse uma camada, onde é uma camada que vai direcionar as respostas. Então, essa camada, digamos que ela é uma camada onde ela evita alucinação, ela dá um contexto melhor para aquela resposta, para não ser um negócio tão genérico, para o prompt, para o teu robô não errar tanto, não alucinar tanto. Porque, veja, ele faz inúmeras conexões, quase que arbitrárias aqui, sem muito controle. Não é sem controle, mas só para vocês entenderem. E aqui no final ele faz um direcionamento dessa resposta, ele condensa todas essas probabilidades que chegam até aqui, porque vão chegar inúmeras probabilidades, ele vai condensar ela com base em um outro padrão. E esse padrão aqui, muitas pessoas acham que o prompt do sistema está aqui dentro. É como se a gente pegasse, escrevesse um prompt lá, certinho, o nosso vetor, o nosso robô, fizesse a vetorização desse nosso texto e colocasse aqui dentro dessa camada. É como se aqui, então, ele pegasse, fizesse a tokenização desse meu prompt do sistema e colocasse aqui nessa camada. Porém, não é bem assim que funciona. Porque sempre que a gente trabalha aqui na ponta final do nosso agente, a gente não tem acesso a esse código de fato lá dentro do GPT ou qualquer outra LLM, tá? Porém, a gente pode até conseguir fazer uma analogia com essa última camada da nossa rede neural a partir do prompt. Mas o prompt seria, neste exemplo que eu estou dando aqui para vocês, porém a verdade é que antes de extrair a resposta, esse nosso prompt do sistema, ele não vai atuar aqui nessa camada final. Ao invés disso, ele vai atuar nessa fase inicial. É justamente no início que a gente introduz essa parte de prompt do sistema. Então, antes do nosso input, deixa eu refazer o meu desenho para vocês entenderem perfeitamente. Olha só. Digamos o seguinte, eu vou ter o meu input. Aí aqui, dentro desse input, eu vou passar antes da camada de rede neural, antes de a gente realmente vir aqui para o nosso Deep Learning, e antes de extrairmos a nossa resposta, a gente vai passar, vou pegar uma outra cor aqui, a gente vai passar o nosso prompt do sistema. Depois que passar por esse prompt do sistema, é que a gente vai introduzir dentro da rede neural e ela vai começar a fazer aquela série de ligações, série de combinações probabilísticas entre bancos de vetores, para então me extrair esse resultado final com base nesse nosso prompt do sistema, entendeu? Então, o prompt do sistema, ele é como se fosse uma camada, não é exatamente isso, porém só para vocês entenderem, ele é como se fosse uma dessas camadas aqui que a gente tem, dessas camadas da rede neural. Porém, essa camada ela é antes, de fato, da rede neural. Ele baliza ela antes da rede neural. Ele faz o mesmo papel dessa camada aqui no final, que é direcionar a nossa resposta, porém ele faz isso antes da realização do pensamento, digamos assim, da nossa inteligência artificial. Então ele é como se fosse essa nossa camada final, porém aqui no início. Ele vai direcionar como vai ser gerada essa resposta antes de entrar nessa parte de fato da nossa rede neural.
Explicado isso, eu quero agora mostrar uma outra função interessante para vocês usarem, principalmente nesse prompt do sistema, tá? Reforço que, se vocês forem trabalhar com o prompt do sistema, dois modelos são os mais indicados. Ou esse Markdown, caso não seja um prompt tão agressivo, tão grande, tão cheio de informações. Caso vocês tenham um prompt muito robusto, com muita informação, muita regra, eu aconselho utilizar o XML, que ele vai se sair melhor para esses casos mais específicos, casos mais complexos, digamos assim, ok? Mas eu vou usar o Markdown e depois vocês adaptam essa lógica ali pro XML, porque esse aqui é visualmente mais fácil de a gente entender. Uma coisa que eu gosto de colocar muito nos meus prompts quando se fala de agente é etapas ou regras muito específicas. Então, por exemplo, você pode fazer a nomenclatura como você preferir. Aqui nesse exemplo eu vou colocar etapa 1. Dentro de formato, eu tenho a etapa 1. Lembra que eu falei que você não precisa usar exatamente a mesma nomenclatura que eu estou usando? Você pode adaptar? Ah, Eric, para mim não faz sentido ter exemplo, Eric. Para mim faz sentido eu fazer de outra maneira. Beleza, você pode fazer dessa seguinte forma. Aqui, nesse exemplo, quando tem em etapas, eu costumo colocá-la logo após esse exemplo. Então, geralmente eu jogo a persona lá para cima e eu costumo colocar tudo aqui dentro dessa parte de formato, que eu vou chamar diferente. Então vamos só dar uma reajustada nesse prompt, que é a maneira que eu gosto de trabalhar prompt do sistema, tá? Então, contexto, eu vou botar aqui a persona logo abaixo, vou colocar o exemplo, e aqui, essa parte de formato, eu vou alterar para etapas. Então vamos lá, etapa 1. Faça a coisa X primeiro e identifique a coisa Y antes de tudo. Por exemplo, não é o suficiente, esse meu prompt ele vai ter que ter mais etapas. Etapa 2. Depois de realizado a etapa 1, e aqui ó, a gente pode taguear ela, né? Etapa 1, desenvolva atividade Z. Quando concluído todas as etapas anteriores, ative a função. Quando concluído todas as etapas anteriores, crie um plano alimentar para sucos ou líquidos que me ajudem a cumprir meu objetivo meu objetivo. Não vou ficar especificando muito. E essa aqui é a parte de etapas, tá? Caso, no exemplo de vocês, seja mais interessante vocês colocarem essas etapas aqui e encaixarem, por exemplo, o exemplo dentro dessas etapas, façam isso. Caso a persona precise estar dentro dessas etapas, também se baseiem dessa maneira. Então isso aqui é só uma forma que eu achei que, para mim, né, faz mais sentido eu trabalhar prompt dos sistemas, porque no prompt do sistema, justamente, você precisa ter uma hierarquia mais bem definida, porque ali não é o input final, é o input do sistema, é como o sistema precisa se balizar para então gerar a minha resposta, lembrem disso. Agora o que eu vou fazer? Só para mostrar para vocês, eu vou copiar isso aqui então, vou solicitar para ele. Reescreva esse prompt no formato XML. Isso aqui é para mostrar para vocês que não necessariamente vocês precisam saber escrever em XML. Porém, a gente precisa conseguir entender XML e isso é muito importante. Ó, dei aqui em etapas, ó, olha como é que ele fez essa parte de etapas. Tá vendo? Ó, ele abriu a etapa 1, fechou a etapa 1, abriu a etapa 2, fechou a etapa 2. Daquela mesma maneira que eu tinha mostrado para vocês. E aqui, ó, ele citou a etapa 1, tá vendo? Porém, agora eu quero abrir um outro projeto com vocês,
Ó, reparem esse exemplo aqui que eu tenho, que é um prompt que eu criei para um agente meu. E qual que foi a premissa aqui? Eu estava utilizando o Grok, que não é lá o seu melhor modelo de linguagem, é um modelo consideravelmente aí burrinho, vamos dizer assim. Então, quando a gente trabalha XML com ele, fica um pouco melhor, porque ele alucina demais, ele dá umas respostas totalmente nada a ver. Então, trabalhar o modelo XML lá dentro faz mais sentido, tá? E reparem, ó, vou começar a mostrar pela minha hierarquia. Primeiro, eu estava criando um agente, então vou abrir aqui a minha hierarquia de agente. Primeiro eu passei uma descrição para ele, a linguagem, para ele entender como ele deve se comunicar comigo. Aqui eu passei um communication style, que é um communication formal. E aqui você deve estar se perguntando, Eric, mas por que tu colocou essas tags em inglês? Porque eu prefiro escrever as tags em inglês e o prompt normal em português. Porém, vocês podem fazer em português também, tá? Não vai mudar grandes coisas. Eu acho que ele entende melhor, tá? Pelas minhas experiências, ele entende melhor inglês. Porém, esse não é mais uma regra aí que eu preciso que vocês saibam, então não se preocupem com isso. E aqui, ó, aqui tem as validations, né? Certifique-se de que todas as respostas fornecidas pelo usuário estão corretas e válidas antes de criar o evento. Por que eu coloquei isso? Porque aqui começou as roles. E roles são as regras, as etapas. Eu até vou procurar a tradução formal aqui para vocês. Roles são as regras, as etapas, né? Então, olha só, aqui eu tenho as etapas e se a gente for ver, ó, eu abri as roles e eu fechei ela também, tá vendo? Então, dentro dela eu tenho essa regra. O agente deve sempre garantir que todos os dados fornecidos pelos usuários estejam completos antes de criar o evento. É uma regra. Outra regra, se alguma informação estiver faltando ou incompleta, o agente deve perguntar novamente ao usuário. Outra regra. E assim eu fui criando inúmeras regras para evitar que esse meu prompt dê problema. Então, qual que é essa lógica das regras, né, das etapas, digamos assim? É você evitar que ele passe processos sem de fato executar aquilo. Então, se eu preciso que o meu usuário me dê o e-mail, eu vou criar uma regra ali que é para mim garantir que não vai dar erro, e dentro dessa regra eu vou falar, caso esse cliente esqueça de colocar o @gmail.com ou o e-mail não esteja completo, faça tal coisa. Essa é a vantagem das regras. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar isso dentro dos meus agentes, tá? Porém, se vocês acharem que não é necessário fazer essa parte de regras dentro dos agentes de vocês, não tem problema. Provavelmente, com essas instruções aqui muito bem escritas, muito bem definidas, eles também já vão funcionar direito. Caso vocês tenham uma estrutura complexa de prompt de sistema, vocês podem ou então adotar essa parte de etapas a partir de um Markdown, ou vocês podem fazer essas etapas aqui dentro do XML mesmo. Aí vocês vão balizar o que faz sentido vocês ter. Eric, eu não tenho exemplo para passar para ele. Então vocês chegam aqui nessa parte de exemplo e retirem, não tem problema. Isso aqui, novamente, lembra da primeira aula, não existe um certo e também não existe o errado. Existe o melhor formato que vai funcionar para vocês. Então, às vezes, as pessoas colocam informação demais dentro do prompt e isso também faz com que ele alucine, com que o modelo alucine. Então, aqui é comunicação. Se vocês ficarem explicando a mesma coisa infinitas as vezes, se em todas essas etapas tu explicar sempre a mesma coisa e de jeitos diferentes, você pode confundir a cabeça da pessoa. E para exemplificar para você o que seria um prompt do sistema, eu vou te dar dois exemplos aqui de prompt do sistema. Um deles é aqui dentro dos assistants da própria OpenAI, aqui em System Instructions. A gente tem o nosso prompt do sistema. Vai estar com outra nomenclatura, porém essa é a lógica, tá? Então reparem aqui, eu criei um prompt rapidamente aqui, né? Um assistant professor IA. E aqui eu dei um System Instruction para ele. Você sempre responde com o seu nome na primeira mensagem. Seu nome é professor IA. Então reparem que aqui, ó, no outro lado, na parte onde eu estou realmente interagindo com esse meu professor IA, repare que antes dele realmente ir gerar as respostas, ele primeiro leva em consideração esses meus prompts do sistema aqui. Então repare que eu mandei um oi para ele e ele respondeu: oi, eu sou o professor IA, como posso te ajudar? Então esse aqui é um exemplo de prompt do sistema e esse exemplo ele é usado aqui dentro da OpenAI, por exemplo. Caso você esteja usando outros modelos como Anthropic ou enfim, qualquer outro modelo que seja um pouquinho mais maduro, esse recurso também vai estar disponível para você nesse outro modelo. Porém, aí é questão de vocês acharem realmente qual é a nomenclatura que eles deram para esse recurso
e aonde ele vai estar dentro aí da sua interface. Outro exemplo que obviamente eu não poderia deixar de mostrar para vocês é dentro dos nossos agentes aqui por dentro do N8N, que é onde vocês construirão suas soluções de inteligência artificial. Então esse aqui é um prompt obviamente bem mais maduro do que aquele lá que eu dei exemplo para vocês. E aqui, passando rapidamente, eu tenho essa parte de função, objetivo. Aí aqui eu tenho apresentação pessoal, perguntas iniciais, enfim, aqui são as minhas regras, né, as minhas etapas. Porém não está um prompt 100% lapidado esse aqui ainda. É só para dar o exemplo para vocês. E aqui, ó, deixa eu só traduzir. Ao invés de prompt do sistema, aqui também tem um outro nome, que é de System Message. Enfim, cada lugar vai ter uma nomenclatura diferente, porém a lógica é essa de prompt do sistema. Era só para mostrar para vocês aonde a gente consegue achar, como a gente realmente aplica isso, tá? Então, assim como era lá na OpenAI, aqui, por exemplo, ó, eu vou ter o input do meu agente, o que ele vai receber de informação. Então, aqui poderia ser uma mensagem, uma solicitação, o que quer que seja. E aqui é o nosso prompt do sistema, que vai ser aquela camada que vai interagir com ele. Então, a gente vai receber o input, vai passar pelo prompt do sistema e depois a gente começa de fato, né? O robô começa de fato a gerar essa resposta. Para a gente finalizar essa aula, lembre e imagine que você está explicando para uma secretária que acabou de ser contratada. Pense que você está conversando com um humano e não com uma máquina que vai te entender tudo sempre, mesmo que você colocar 3 palavrinhas. Esse foi o nosso módulo de prompt e espero que agora você já tenha um ferramental suficiente para construir os melhores prompts tanto para o teu agente quanto para você extrair os resultados lá por dentro do ChatGPT mesmo.